Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de teste de software gratuita aqui pelo canal do Júlio no YouTube. Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software com mais de 12 anos de experiência na área e fundador do programa de testes e qualidade de software. E dentro dessas aulas, eu trago a vocês conhecimento para ajudar vocês a conseguirem alavancar suas carreiras e aumentar os seus salários em mais de 30%. Dentro do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como escolher técnicas de teste. E antes da gente começar a entrar no tema, eu quero só relembrar aqui para vocês o que são técnicas de teste, tá? Técnicas de teste são métodos, ok? Vocês podem pensar num passo a passo que você utiliza para conseguir identificar quais testes fazer em uma determinada aplicação. Veja, esse processo de utilizar uma técnica de testes, ele não está relacionado a uma ferramenta, ou seja, você não precisa de um software para que você consiga aplicar uma técnica de testes. Porque a técnica de testes é um método, ela não depende de uma ferramenta, ok? Outra coisa que você precisa entender é que uma técnica de testes também não é um documento. Então, às vezes, você confunde uma técnica de testes com um documento, por exemplo, um caso de testes. Uma técnica de testes não é um caso de teste. Ou seja, não é um documento que você escreve, ok? Então vamos só recapitular aqui rapidinho. Uma técnica de testes não é uma ferramenta. Uma técnica de testes não é um documento. Uma técnica de testes é um método, ou seja, um passo a passo que você vai utilizar, ou seja, vai executar esse passo a passo para que você consiga identificar quais testes fazer em um software, ok? Vou te dar um exemplo. Dentro do meu canal no YouTube existe um vídeo chamado Partição de Equivalência, o guia completo. Partição de equivalência é uma técnica de testes. Para que você consiga aplicar essa técnica de testes, que é a partição de equivalência, você precisa seguir um passo a passo. Eu vou te dar um exemplo. Primeiro passo, coletar quais são as regras de negócio. Segundo passo, entender a regra de negócio. Terceiro passo, encontrar quais são as entradas que o usuário irá imputar no sistema para aquela regra de negócio em específico. Quarto, identificar quais são as saídas que o sistema pode dar segundo aquela entrada que o usuário forneceu. Quinto, identificar quais são as variações de valores para cada entrada, olhando, levando em consideração os valores que são equivalentes. Sexto passo, identificar um valor dentro de cada faixa, dentro de cada classe de equivalência, dentro de cada partição de equivalência. Um valor apenas. Mas, Júlio, pode 2? Não. Pode 5? Não. Tem que ser 1. Por quê? Porque o método, a técnica partição de equivalência, tem o objetivo de ajudar você a encontrar quais são os casos de teste para uma determinada regra de negócio, e ele leva em consideração que os valores que são equivalentes, eles podem ser escolhidos de maneira aleatória, desde que você escolha apenas um. Entendeu a ideia? Isso é uma técnica de testes. Aí eu volto a dizer para você, você não precisa de ferramenta para fazer isso, você faz isso você, ser humano, indo lá e analisando, aplicando esse passo a passo para aplicar essa uma única técnica que eu acabei de te dar um exemplo. Entende o que eu quero dizer? Você, ser humano, não precisa de um documento, Ou você não está produzindo um documento, você está usando uma técnica, você está colocando ela em utilização. A única coisa que você precisa é de uma folha de papel.
para você ir lá e riscar isso e conseguir aplicar essa técnica. Entende o que eu quero dizer? Você não precisa de um documento. Quando eu falo você não precisa de um documento, também não quer dizer que você não pode, depois de ter aplicado a técnica, ir lá e escrever o resultado dela em um documento. Você pode, tá? Também não quer dizer que, uma vez que você sabe usar a técnica, que você use uma ferramenta que facilite a forma de você aplicar essa técnica. Você também pode fazer isso. Mas, de forma alguma, você é, sabe, como que eu vou dizer assim, obrigado a usar uma ferramenta. E você não está produzindo um documento. O que você está fazendo é aplicando uma técnica para saber quais e quantos são os testes que precisam ser realizados. Aqui a gente está falando sobre uma abordagem prática de uso de uma técnica. No final das contas, depois de ter aplicado a técnica, o que acontece? Você, QA, né? Vamos colocar na terminologia que eu já comentei com vocês numa aula passada, né? Que é qual é o título que você deveria usar para ser mais visível para o mercado, né? Que é analista de testes e qualidade de software QA. Então você que está aí assistindo, que é analista de testes e qualidade de software QA, ou que quer entrar nesse universo, nesse mundo, né? Você vai lá e se depara com um requisito, uma regra de negócio, você fala, aqui cabe a partição de equivalência. Você vai lá, então, e aplica a partição de equivalência ali. Sem o uso de ferramenta, sem o uso, né, não criando um documento. Você está só aplicando a técnica. Você aplicou a técnica ali, e a técnica te diz, está aqui, são 4, 5, 6, 12 testes a serem realizados. Isso é a técnica. Não é interessante isso? Aí, nesse momento, você começa a se perguntar, você fala assim, mas, Júlio, peraí. O que você está me dizendo, então? Deixa eu ver se eu entendi, Júlio. O que você está me dizendo é que, quando eu olho para uma regra de negócios, eu consigo aplicar uma técnica e essa técnica me diz qual é o número de testes a ser realizados? É isso que eu entendi, Júlio? Exatamente. O que a técnica vai te dizer é quais são os valores que você tem que imputar no software e para que você consiga, então, testar esse software. E aí você vai, então, com base na sua análise, na sua observação, colocar ali, então, para cada uma dessas variações, qual é o resultado esperado do software. E depois você executa esse teste. E você vai, então, saber se o software funciona ou não sobre aquele grupo de características que você exercitou. Técnica de testes. Ok? Ótimo. Aí você vai e fala assim, mas Júlio, é o seguinte, olha, eu já ouvi muito falar sobre o negócio de caixa preta, já ouvi falar de caixa branca. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Só que o que acontece? Eu, sinceramente, não gosto muito de usar os termos caixa preta e caixa branca, porque eu percebo que quanto mais distante da realidade, quanto mais distante da utilização da prática você está, maior é a probabilidade de disseminação de informação incompleta ou rasa. Se nós estivéssemos todos numa sala agora, uma sala física, e eu fizesse para todos vocês uma mesma pergunta, a pergunta é: o que é caixa preta? Eu tenho certeza que cada um de vocês teria uma explicação diferente. E quando eu pedisse para vocês me explicar na prática o que é isso, todos vocês teriam, ou talvez a maioria de vocês, teria uma explicação rasa sobre isso. Eu vou até reproduzi-la aqui para vocês. A resposta seria: caixa preta são testes no exterior da aplicação. E aí, né, nesse momento, todo mundo entraria num acordo de que realmente é isso, são testes realizados no exterior da aplicação. Mas quando a gente fosse trazer isso para a realidade, quando a gente fosse trazer isso para a prática, haveria uma confusão. Que é assim, tá bom, então me mostra na prática como é isso.
E aí muitos da gente não conseguiria explicar. Sabe por quê? Porque o conceito em si, né, da caixa preta, ele é explicado, mas geralmente é explicado muito em alto nível. E geralmente é aprendido pelas pessoas dentro de uma terminologia utilizada em certificação. E grande parte das pessoas faz a certificação, estuda sobre aquele tema e depois abandona. O que eu quero trazer para vocês hoje aqui não é um monte de terminologia, mas sim uma noção de que aquela terminologia que você um dia aprendeu nos estudos de certificação, ela precisa ser aplicada na prática. E não adianta nada eu falar sobre caixa preta se eu nem sei como a técnica funciona. Entendem o que eu quero dizer? Então, por que eu vou ficar falando sobre caixa preta e caixa branca e tentando diferenciar o que é caixa preta e caixa branca se eu nem sei o que é técnica? Entende? Não faz sentido. Né? Por que eu quero saber dos grupos de técnicas se eu nem sei aplicar a técnica? Entendeu o que eu quero dizer? Beleza? Então, hoje, dentro dessa aula, a gente aprende sobre como escolher técnicas. Ok? Uma dica. Tá? Eu falei aqui, né, dei aqui um exemplo de uma técnica chamada partição de equivalência. E aí eu quero voltar a dizer para você que dentro do meu canal no YouTube existe um vídeo chamado Partição de Equivalência ou Guia Definitivo. Você precisa assistir esse vídeo. Assistir fazendo, tá? Então no vídeo é bem bacana, é bem didático, também bem prático, porque eu vou lá e pego uma folha em branco e eu falo para você, e a gente vai desenhando junto a aplicação da técnica, entendeu? Então vale super a pena você, né, você assistir esse vídeo e aprender como funciona. Outra coisa que eu digo para você que vale super a pena é me seguir lá no Instagram. Então você vai ver aqui embaixo aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui bem aqui, ó. Tem aqui, né, o meu arroba lá no Instagram, que é o arroba Júlio de Limas Insta. Me siga lá, que tem muita coisa bacana para você lá também, conteúdo gratuito. E também eu respondo dúvidas dos meus seguidores todos os dias. Então você também pode enviar suas dúvidas por lá, é bem bacana. Vale muito a pena você também me acompanhar por lá, tá bom? Vamos lá então para a nossa apresentação de hoje, né? Essa nossa aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje é sobre técnicas de teste, como escolher, ok? Então, eu estava pensando, né? Como é que eu, Júlio, escolho qual técnica de teste utilizar? É um negócio meio maluco assim. Por quê? Porque conforme você vai aprendendo mais sobre os itens que compõem a sua carreira, os itens que compõem a sua profissão dentro da área de testes de software, você acaba por ter muito conhecimento, que é um conhecimento que ele está na sua cabeça, mas você não consegue descrevê-lo. Né? E durante anos eu vivi vamos chamar assim, desse paradigma, né? De saber algumas coisas que estão na minha cabeça e que eu uso o tempo todo, mas eu não consigo descrevê-los. E aí eu comecei a criar para mim o que eu chamei de frameworks ou métodos, né? Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu vivi durante muito tempo deixando empresas e mudando para outras empresas em um momento que era um momento oportuno para minha carreira. Eu nunca parei para pensar em como é que eu tomava essa decisão. Daí um dia eu parei e analisei que para que eu decidisse se eu tinha que deixar ou não uma empresa, eu tinha 3 pilares. Eram 3 perguntas, basicamente. São elas: estou sendo valorizado? Estou sendo desafiado? Estou me achegando próximo ao meu objetivo? São 3 perguntas que eu faço. E aí, geralmente, dessas 3 perguntas, eu tenho 2 perguntas que elas são mais importantes para mim. Né? Então, vou repetir para você. Estou sendo valorizado? Estou sendo desafiado? Estou chegando próximo ao meu objetivo? Então, hoje, para mim, né, sei lá, um ano atrás, enquanto eu ainda estava percorrendo o meu sonho de um dia começar a trabalhar nos Estados Unidos, né? Coisas que eram super importantes para mim era
Estou sendo desafiado? Estou me achegando próximo ao meu objetivo? Essas são as duas perguntas mais importantes para mim. Hoje em dia, as duas perguntas mais importantes para mim são: estou sendo valorizado? Estou sendo desafiado? Essas são as duas perguntas mais importantes para mim. Entendeu? Aí é o seguinte, nesse meu método, né, de quando decidi deixar a empresa atual, se por acaso alguma dessas duas perguntas prioritárias elas são respondidas com um não, quer dizer que eu não estou, né, bem na empresa atual, entendeu? Por quê? Porque aquelas duas são as mais importantes para mim. E aí, se surge uma outra oportunidade e que responde sim para aquelas duas perguntas que são as mais importantes para mim, eu sei que é o momento de partir. Interessante, né? Mas o que aconteceu? Eu fiz isso durante muitas vezes assim na minha vida, né? Só que daí eu parei um dia e pensei, como é que eu explicaria essa minha forma de tomar decisão para alguém? Eu fui lá e criei meio com um método, né? Composto por 3 pilares. Quando eu fui criar essa aula aqui para vocês, eu pensei, como que eu explicaria para alguém o que passa na minha mente quando eu decido qual técnica de teste utilizar para um determinado desafio, entendeu? Quando eu falo desafio, eu estou falando de uma determinada situação onde eu preciso pensar em quais testes fazer. Aí eu cheguei nisso daqui, que eu chamei de processo de escolha de técnicas de teste, ok? É a primeira vez que eu estou falando disso nessa organização, com essa ordem específica, com esse processo. Então, eu espero aí que vocês consigam entender e que isso ajude você a estruturar também o seu processo de como decidir qual técnica de teste utilizar, tá bom? Então, vamos para o primeiro ponto aqui. O primeiro ponto é obtenção do conhecimento sobre o software. Então, veja. Antes de eu ir lá e decidir qual técnica de teste que eu vou utilizar, eu preciso ter conhecimento sobre o software. E esse conhecimento sobre o software, ele pode vir de diversas fontes. Vou dar um exemplo da mais comum. Vem de uma documentação que está armazenada em alguma ferramenta. Por exemplo, tem uma ferramenta que times que utilizam o Gira geralmente utilizam, que é o Confluence. Então, às vezes, dentro do Confluence, tem lá algumas páginas que descrevem como o software funciona. Essa é uma forma de capturar informações, né? Conhecimento sobre o software. Mas às vezes não tem o Confluence, nem tem página nenhuma que descreve, mas eu vou lá e converso com o analista de negócios mais antigo do time, essa pessoa ela se lembra de como é a regra de negócio ou as regras de negócio do software. Então, através de uma conversa, eu consigo obter isso. Em outros momentos, não tenho nem o analista de negócio mais sênior, nem o Confluence. Então, o que eu faço? Eu vou lá e navego na aplicação para tentar entender como ela funciona. Estão entendendo o que eu quero dizer? Obter conhecimento sobre o software. Esse é o primeiro passo que eu, enquanto alguém que estou escolhendo qual técnica que eu quero utilizar, qual técnica de teste que eu quero utilizar, preciso ter. Então, tenho que ter acesso ao conhecimento que é relacionado a como o software funciona. Ok? E olha só que maluco, né? Porque nesse momento, quando a gente começa a falar sobre esse processo de tomada de decisão em qual técnica utilizar, a gente acaba por pensar em coisas que são realmente triviais, mas que, se você não estiver atento ou atenta, né, usando um processo estruturado, você acaba por não ser capaz aí de fazer um trabalho que seja um trabalho eficiente ali, efetivo na hora de escolha da técnica, entendeu? Então, coloca na sua mente assim, ó, vou escolher qual técnica usar. Primeira coisa, tem que conhecer sobre o software. Tá bom? Já já a gente entra em mais detalhes sobre isso. Aí, por hora, lembra: primeiro passo, buscar conhecimento sobre o software. Como? Puxa, de tudo quanto é maneira que eu conseguir. Vou buscar informação. Fechado? Show! E o segundo passo? O segundo passo nesse processo é revisão dos objetivos das técnicas de teste. Isso é importantíssimo. E aqui nesse ponto 2, a gente tem uma situação que impede muitas pessoas de conseguir usar técnicas de teste. Sabe qual que é? Conhecimento. Exato. Conhecimento.
Veja. Vamos pensar nas ferramentas do Office, beleza? Do Microsoft Office. A gente tem o PowerPoint. O que mais que a gente tem? A gente tem o Excel. A gente tem o Word. A gente tem o Access, não é? A gente tem o OneNote. Tem vários. A gente tem o Teams, não é? A gente tem o Outlook. Tem um monte de ferramentas. Beleza? Então, vamos dizer aqui que a gente tem 7. Agora, chama uma pessoa que não é que não entende sobre as ferramentas da Microsoft, as ferramentas que compõem o Office. Ok? Eu acho que eu falei besteira aqui, né? O Teams não é do Office, na verdade, né? Vamos colocar assim? Ferramentas Microsoft, ok? Então, a gente tem lá 7 ferramentas Microsoft que nos ajudam no dia a dia no trabalho. Vamos falar assim, tá bom? Aí, chama uma pessoa que não conhece essas ferramentas. E chama uma outra pessoa que conhece essas ferramentas. Chamou? Aí você coloca as duas na sua frente. Aí você fala assim, olha, gente, fala para os dois, fala para essas duas pessoas, fala assim, gente, é o seguinte, eu preciso criar uma planilha para controlar meus gastos. A pessoa que tem conhecimento das ferramentas Microsoft vai falar o quê? Ela vai falar assim, já sei, ó, a gente tem duas possibilidades. Uma, usar o Word e você criar uma planilha lá dentro e fazer todos os cálculos manualmente, mas vai ficar tabular. Ou 2, você usar o Microsoft Excel. E então, dentro do Excel, você pode usar fórmulas, você pode usar, sabe, formatação, você pode usar, né, formatação de dados numéricos, tem um monte de coisa que você pode usar lá dentro, pode usar macros, tem muita coisa bacana lá. Já outra pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre Microsoft, as ferramentas, ela vai falar assim, peraí, eu vou pegar aqui uma folha e vou desenhar uma tabela nela. Por quê? Porque ela não conhece sobre as ferramentas. Entendeu? Para aquela pessoa que conhece sobre as ferramentas, você falaria assim, mas por que você está querendo usar o Excel? A pessoa falaria assim, olha, eu quero usar o Excel porque o objetivo do Excel é permitir que a gente consiga, então, através de uma maneira tabular, conseguir chegar aos resultados, né? Com cálculos, com números, com fórmulas que nos ajudem a criar de uma maneira mais automatizada uma tabela com valores ou com informações que vão poder ser utilizadas. Ela sabe o objetivo. Ela sabe quais são os prós e os contras. Eu falo assim, para que a gente possa fazer aqui um cálculo, né? Eu uso o Word ou uso o Excel? A pessoa vai falar assim, eu uso o Excel, porque o Excel já te fornece isso de maneira automatizada. Tá entendendo? A pessoa sabe, né? O pró ou contra de usar uma ou a outra. A pessoa sabe o objetivo, a pessoa conhece a ferramenta em si. Já para aquela outra pessoa, não. Aquela outra pessoa está lá com uma folha de papel e escrevendo ali com lápis e caneta e régua dentro daquela tabela. Para a pessoa que chega aqui no ponto número 2 e que não conhece quais são as técnicas, ela patina. Por exemplo, ela chega aqui no ponto número 2, revisão dos objetivos das técnicas de teste. Ela pode até chegar aqui e falar assim, olha, já ouvi falar de uma técnica chamada tabela de decisão. Aí você que entende, você fala assim, é verdade, existe uma técnica chamada tabela de decisão. Aí a pessoa vai lá e fala, daí você vai lá e fala para a pessoa, mas para que serve? Né? Qual que é o objetivo da tabela de decisão? Aí a pessoa fala assim, é para priorizar testes. Você fala, não é para priorizar testes. Tabela de decisão é para que você possa permutar, né, as combinações de dados de entrada quando as entradas são correlacionadas, e você, então, de uma maneira mais simples, determinar quais são as saídas para cada combinação dessa permutação.
É para isso que serve a tabela de decisão. Esse é o objetivo dela. Agora, se a pessoa não sabe qual é o objetivo, ela chega no 2 e, novamente, como eu já disse para você, ela patina, ela não sabe como é que funciona. Por quê? Porque ela não sabe o objetivo da técnica. Às vezes ela chega aqui no ponto 2 e ela fala assim, eu conheço uma técnica. Você fala, qual é? Ela fala, testes exploratórios. Aí você fala assim, mas para que serve? Aí a pessoa fala, não, ela serve para que você identifique quais são, né, os limites de uma partição. Aí você fala, não é para isso, né? Testes exploratórios têm um outro objetivo. É um objetivo de você simultaneamente desenhar testes, executar testes e aprender a aplicação. Esse é o objetivo dela, é você ter mais liberdade na hora de você explorar um software e aprender conforme você explora, usando insights do passado para o presente ou até o futuro. É isso que é o objetivo da técnica de testes exploratórios. Entende o que eu quero dizer? Porque eu estou querendo dizer assim, para que você possa entrar no ponto número 2 aqui de revisar esse objetivo, ou você revisa com base no que tem na sua mente ou nas suas anotações no seu caderno, ou você vai acabar simplesmente tendo um arsenal pequeno de técnicas que você conhece e você vai então para a internet pesquisar. O que não é nenhum problema, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Se por acaso eu quero saber mais quais são técnicas de teste, o que eu faço? Eu venho aqui e digito Test Design Techniques. Ok? Deixa eu aumentar aqui para você ver. Ó. Esse daqui é o termo. Test Design Techniques. Ok? E aí, quando eu digito Test Design Techniques no Google, olha só, ele já começa a me trazer aqui uma série de posts que vão me falar mais sobre isso. E eu vejo que aqui nesse primeiro post aqui no QA Madness, ele já trouxe aqui algumas Test Design Techniques. Olha lá, tá vendo? Equivalence Class Partitioning, Boundary Value Analysis, State Transition, Pairwise Testing, Error Guessing, tá vendo? São aqui algumas técnicas de teste que podem ser utilizadas. Então, né, voltando aqui para o passo número 2, o que eu faço? Eu, conhecedor ou conhecedora de técnicas de teste, vou revisar quais técnicas de teste existem e vou revisar também quais são os objetivos delas. Revisando quais são os objetivos de cada uma delas e com base no conhecimento obtido do software, aí sim eu posso escolher qual técnica que eu vou utilizar e fazer a aplicação dessas técnicas. Entendeu? Então aqui ó, tem 5 técnicas de design de testes, certo? E aí se a gente for ver aqui, for ir baixando, vai ter aqui vários outros, né, várias outras técnicas, vários outros posts falando sobre isso. Existe um livro muito bacana do Lee Copeland, ok? Que é esse livro aqui, ó. A Practitioner's Guide to Software Testing Design, ok? Esse livro aqui do Lee Copeland é um livro muito bacana, por quê? Porque dentro desse livro ele traz para você técnicas de testes, o seu objetivo, a sua aplicação prática. Então você olha para esse livro aqui, você aprende as técnicas e como aplicá-las, entendeu? Aprende na prática. Júlio, me relembra aí, cara, por que é importante usar técnica? Pelo seguinte, você já parou a pensar que um desenvolvedor, quando ele vai desenvolver um software, ele vai lá e olha para o problema, né? Ou seja, alguém lá, o PO, vai lá e fala assim, olha, a gente precisa desenvolver uma funcionalidade aqui, transferência de valores entre clientes. Daí o desenvolvedor vai lá, olha para aquilo e ele se lembra de técnicas de como transformar um requisito em código e ele começa a usar, a aplicar essas técnicas. Ele fala, bom, a gente vai precisar então aqui fazer uma quebra, identificar aqui o que é código do que é banco de dados. Primeira quebra. Segunda, quando a gente for falar de banco de dados, a gente tem lá regras de normalização do banco. A gente tem boas práticas de como criar um banco de dados. A gente tem comandos que precisam ser executados para a criação desse banco de dados. Quando a gente vai falar de software, a gente tem design patterns, a gente tem
boas práticas de desenvolvimento, a gente tem a forma de utilização e escrita, sintaxe da linguagem de programação, a gente tem frameworks, a gente tem... E começa a falar, né, sobre tudo que tem para ser desenvolvido. Agora, quando você, testador, ouve sobre a mesma regra de negócios que o PO falou para o desenvolvedor, você ouve a mesma, e aí você sabe que você tem que escolher o que testar. E aí sabe o que você faz? Você começa a pensar da sua mente. Você não usa técnica nenhuma. Toda a criação, a escolha do que vai ser testado sai da sua mente. Você não usa nenhuma técnica. É o que acontece. Acontece que, da mesma forma que você pôde pensar em o que testar, qualquer outro ser humaninho também pode. Entendeu? Por quê? Porque, né, não é um dom. Entende? Não é uma coisa assim, eu nasci com esse dom de testar. Não. Né? Foi uma interpretação que você está fazendo daquilo. Agora, quando você se debruça em um livro, eu não estou falando que é esse exatamente o livro, mas tem vários livros que falam sobre técnicas de teste. Mas você se debruça em um conhecimento, né, sobre aplicação de técnicas, e que você aprende as técnicas, o que acontece? Você olha para aquela descrição do PO e você começa a identificar o que testar de maneira científica, de maneira estruturada. Entendeu? E essa maneira científica e estruturada te ajuda a você conseguir ser mais eficiente na escolha do que testar. Entendeu? E conforme você usa essas técnicas e você fala de maneira técnica, os seus pares, o seu líder, começa a perceber em você que a profissão que você desempenha, a atuação em teste de software, não é simplesmente um negócio, sabe, trivial ou simples de fazer, mas é algo que puxa, cara. Olha, você viu, né, o Júlio teve que gastar $52 para comprar um livro novo, gastou, sei lá, 36 horas, né, para ler o livro, outras 36 horas para aplicar, outras 200 horas para aprender sobre como melhorar aquela forma de aplicação. Mas olha só, começou aqui a testar de uma maneira mais estruturada, mais eficiente, mais eficaz, baseada em métodos, né, que já tem dezenas de anos que foram criados aí para ajudá-lo a testar melhor. Olha só como é que essa pessoa tem investido na carreira dela. Puxa, vou valorizar. Entendem? É diferente de você simplesmente tomar decisões a esmo. É você demonstrar para as pessoas que existe ciência por detrás da sua atuação, por detrás da sua profissão. E com isso ganhar mais qualidade para o software. Entendem o porquê que você precisa usar técnicas de teste? Então tem uma série, né, de situações aqui. Uma outra situação também que facilita muito a vida de quem testa é a seguinte: quando você usa técnicas, você vai lá e aplica uma técnica específica e isso revela um número X de testes a fazer. E aí você consegue, então, pensar em estimativas de uma maneira muito mais fácil. Por quê? Porque você não está pensando nos testes da sua cabeça, você está pensando nos testes com base naquelas técnicas. Quer ver outro benefício? É quando você vai lá e fala assim, olha, é o seguinte, eu não tenho confiança de que eu escolhi todos os testes que eu gostaria de fazer. Quando você usa a técnica, você pelo menos se escora também, não só no seu conhecimento, mas também no conhecimento de outros profissionais que se estabeleceram através da criação de métodos como esses. Então você ganha mais confiança nos testes que você faz. Entendeu? Então tem vários benefícios. Aí, como eu estava dizendo, no número 2 aqui, então, você vai, então, revisar quais são as técnicas que você conhece, vai procurar novas técnicas que você não conhece, vai relembrar quais são os objetivos de cada uma delas e vai falar, com base no conhecimento que eu obtive, então eu vou aplicar, né, vou aplicar algumas técnicas. Aí no passo número 3, depois de você ter revisado as técnicas, você fala, já sei, vou aplicar a técnica A, a técnica B e a técnica Y. Por quê? Porque as técnicas, elas dependem diretamente de qual é o conhecimento que você tem do software. Então, você foi lá e olhou, vou dar um exemplo, tá?
Você foi lá e olhou, buscou, tentou identificar e percebeu que, puxa, não tem documentação alguma do software. Tudo que você conhece sobre o software é código-fonte. Então, o que você faz? Você revisa quais são as técnicas e os objetivos de técnicas que falam que o objetivo é identificar o que testar com base em código. Aí, você vai chegar a algumas técnicas. Por exemplo, a técnica de cobertura de decisão e cobertura de sentença. São duas técnicas que têm o objetivo de extrair o que testar a partir do código. Então, o que você faz? Você vai lá e aplica essas, com S no final, técnicas. Por quê? Porque são duas técnicas que cabem para aquele conhecimento que você obteve. Às vezes você vai lá e olha na busca que executa esse passo 1 e você percebe que você conseguiu encontrar um diagrama de estados e conseguiu encontrar algumas regras de negócio. Quais são as técnicas que você pode aplicar aqui? Puxa, eu posso utilizar uma técnica de cobertura de transição de estados, posso utilizar a técnica de partição de equivalência, posso utilizar a técnica de tabela de decisão. Entendeu? Às vezes você vai lá e olha para aquele passo número 1, que é a obtenção do conhecimento, e você percebe que você conseguiu ter acesso a uma regra, que é uma regra que trata especificamente de faixas de valores numéricos. Você fala, puxa, quais são as técnicas e objetivos que eu posso utilizar, as técnicas e os seus objetivos que eu posso utilizar para esse contexto? Aí você vê lá que existe análise do valor limite, e que a análise do valor limite ela tem duas variações. Tem a análise do valor limite, que é a abordagem tradicional, e a abordagem de 3 pontos, né? E que a abordagem de 3 pontos ela é mais, ela tem uma variação maior e que te traz mais testes a serem realizados. Ou seja, te dá muito mais confiança nos testes que você vai fazer com base na análise dos valores limites. Tá entendendo? Só que daí você vai lá e olha para aquilo e fala, mas eu não tenho tanto tempo. Então você vai lá e aplica a abordagem de análise do valor limite na maneira tradicional. Certo é que aqui você está revisando, aqui você está decidindo qual aplicar ou não. Entendeu aqui agora o processo que eu criei aqui para ajudar você a entender como tomar a decisão de qual técnica escolher? 1, obtenha o conhecimento do software, porque você vai precisar. 2, revisa. Quais são as técnicas que eu conheço? Quais mais técnicas eu preciso conhecer? Quais são os objetivos delas? Beleza. Ponto número 3. Agora que eu já sei os objetivos, que eu já sei o conhecimento do software, quais que eu vou decidir aplicar nesse software? E ali no ponto 3 é um momento que você fala, vou pegar a técnica A, a técnica B, a técnica C, vou aplicar no conhecimento. Quantos testes deu? A técnica 1 me revelou 5 testes, a técnica 2 me revelou 8 testes, a técnica 3 me revelou 7 testes. 20 testes no total, com base na aplicação dessas três técnicas. Entende aqui o valor do uso de técnica em si? Quando você chega lá no seu time, ou no seu líder, ou nas pessoas que trabalham com você, com 20 testes, e alguém vai lá e fala assim para você, mas da onde você tirou esses testes? Você fala, eu apliquei 3 técnicas. E a aplicação dessas 3 técnicas me revelou aqui esses 20 testes. Estão aqui. Agora, antes dessa aula, talvez, se você recebesse lá, né, algum conhecimento sobre o software, e alguém perguntasse para você, quantos testes tem aqui? E você falaria, mais ou menos uns 5 ou 6. Aí alguém olha para você e fala, mas 5 ou 6? Aí você fala, não, na verdade eu acho que é 8. Mas é 8 mesmo? Você tem certeza? Aí você fala, não sei se tem certeza. Isso é o que eu consegui encontrar. Tá entendendo? Respondeu a pergunta com franqueza, com clareza, com objetividade. Disse, apliquei 3 técnicas. Essas técnicas me trouxeram os 20 testes. A outra pessoa já ficou meio, né, sem certeza de que estava tomando a decisão correta. Um estava numa abordagem mais sistemática, o outro estava numa abordagem mais empírica. Entendem? As duas abordagens são necessárias, mas em conjunto, não apenas isolado. Entendeu? Volto a dizer para vocês.
Dentro dessa aula, a gente está apenas falando do processo de escolha da técnica, tá bom? Mas a gente ainda vai ter aulas de como aplicar a técnica na prática, tá bom? Por hora, vamos apenas entender qual é o processo mental de escolha da técnica, tá bom? E para quem já estiver ansiosa para saber mais sobre técnicas, lembra que tem, né, um vídeo falando sobre partição de equivalência ou guia definitivo. Tem um outro chamado testes exploratórios para aplicações modernas, que também é uma técnica de testes com base em heurísticas. E você também tem um vídeo de tabela de decisão, que também é uma outra técnica dentro do meu canal. Então, esses 3 vídeos podem ajudar você a conseguir aprender como aplicar uma técnica na prática, tá bom? Mas vamos seguir aqui, porque eu trouxe para vocês aqui também, para cada um desses passos do processo de identificação, né, de escolha de técnicas de teste, eu trouxe para você aqui alguns exemplos um pouco mais detalhados para facilitar para você, tá bom? Então vamos lá. Passo número 1 é a obtenção do conhecimento sobre o software que você já entendeu, a gente já estudou sobre isso, ok? Mas o que acontece aqui? Esse passo é um passo onde você procura informações que descrevam a forma com a qual o software funciona. Aí você fala assim, mas Júlio, como é que eu identifico isso? E eu trouxe aqui para você 5 possíveis formas de você identificar como um software funciona. Então, ó, você pode ler um documento de texto, ou seja, tem alguém lá no seu time que todas as vezes que chega uma nova funcionalidade, uma nova forma de trabalho do software, a pessoa vai lá e escreve num texto. Você lê isso, ok? A gente também tem aqui uma outra forma, interpretação de diagramas. Então, para quem já estudou a área de engenharia de software, sabe que existe uma disciplina dentro da engenharia de software que é a engenharia de requisitos ou análise de sistemas, onde alguém vai lá e faz desenhos utilizando diagramas, geralmente definidos pela UML, que descreve como é que o software tem que funcionar. Se você tem acesso, pegue esses diagramas, leia e entenda eles, porque ali tem um conhecimento de como o software funciona, ok? Conversas com pessoas do time. Puxa, eu não sei como é que o software funciona. Você agenda uma reunião com o seu amiguinho do lado, né? PO, analista de negócios, e faz lá uma série de perguntas sobre como é que o software funciona, entendeu? Eu me lembro de uma vez, uma das primeiras vezes que eu atuei como testador, né? Em que existia uma pessoa dentro da empresa que sabia muito sobre o software, né? E aí, essa pessoa, ela nunca tinha documentado nada, estava tudo na mente dessa pessoa. Então, um dia que eu fiz, eu fui lá e peguei um gravadorzinho de áudio, liguei o gravador, falei, olha, ô Vinícius, eu preciso saber mais sobre esse software. Estou aqui com o gravador, tá gravando, tá? É só para que eu possa depois memorizar o que é que você me falou. Fechado? Tem algum problema para você? Não, não tem problema nenhum. E comecei a fazer perguntas sobre o software. E aquelas perguntas foram gravadas naquele meu gravadorzinho e eu sabia então mais sobre o software. Entendeu? Saiba, conheça mais sobre o software. Leitura do código-fonte da aplicação. Então eu vou lá e olho o código-fonte, o código que o desenvolvedor escreveu. Isso daqui é uma outra forma também que já me ajudou muito. Uma vez eu estava num projeto, o projeto tinha pouquíssima documentação, mas eu tinha acesso ao código-fonte do software, que o desenvolvedor programou. Eu fui lá e olhei, investiguei o funcionamento de como o software funcionava a partir da visão do desenvolvedor, da compreensão do desenvolvedor. Entendeu? Então, o desenvolvedor compreendeu que o software funciona de um jeito, ele escreveu o código-fonte daquele jeito. Eu fui lá, então, li o código-fonte e entendi como foi a interpretação do desenvolvedor. A única coisa que eu fiz depois foi conversar com o PO e saber se aquela interpretação estava correta. Entendeu? Mas consegui extrair dali conhecimento. Certo? E, por fim, o próprio uso da aplicação. Ou seja, eu não sei como o software funciona. Vou navegar aqui no software para tentar identificar como é o funcionamento dele. Né? Nesse ponto número 5 aqui, desse nosso primeiro passo do processo, você pode pensar que o conhecimento que você tem de outras aplicações similares à sua também serve aqui para você tentar julgar, né, ou criar hipóteses de como é que esse software funciona ou não. Tá bom? Então, o uso da aplicação.
Beleza? Então, quando você for fazer o passo número 1 aí dentro da empresa onde você trabalha, lembra, pega esses cinco opções aqui e começa a executá-las e popular um documento ou alguns documentos com o que você encontrou. Isso é a obtenção do conhecimento sobre o software. Passo número 2 do processo de como escolher a técnica de testes é a revisão dos objetivos de cada técnica. Então, volto a dizer para você que, nesse caso, você vai ter que pesquisar técnicas existentes, que é aquilo que eu fiz, né, no Google. Deixa eu voltar aqui para você ver. Eu fui lá e pesquisei sobre Test Design Techniques e encontrei algumas. Eu posso clicar, por exemplo, num post como esse aqui. Tá vendo? Posso clicar aqui. E então, olha só, eu venho aqui e começo a identificar o que é a técnica, qual é o objetivo dela, como funciona a sua aplicação, tá vendo? Tem aqui, né, nesse post uma boa explicação aqui sobre como funciona, tá vendo? Ó? Outra técnica de análise do valor limite, eu vou lá e observo também, né, ó, técnica de transição de estados, vou lá e observo, aprendo como funciona. Pairwise, vou lá e entendo qual é o objetivo, entendo como funciona, certo? Então eu pesquiso técnicas existentes. Aí eu analiso o objetivo da técnica. Então aqui, né, em meio à explicação da técnica, ele mostra aqui, né, provavelmente qual é o objetivo dessa técnica. Eu vou e aprendo qual é o objetivo. Aí eu vou lá e identifico quais são os pré-requisitos para o uso da técnica. Mesma coisa. Leio aqui esse pedaço de texto e falo o que é que eu preciso para poder aplicar essa técnica do Pairwise. O que é que eu preciso para poder aplicar a técnica da partição de equivalência. Então, procura isso também. Identificação do passo a passo da aplicação da técnica. Então, é bem similar àquilo que eu disse para você, né? Ó, vou fazer a partição de equivalência, por exemplo, eu sei que eu tenho que ter eu tenho que ter o requisito, eu sei que eu tenho que identificar quais são as entradas, identificar quais são as saídas, identificar quais são as variações de cada entrada, escolher um número dentro de cada partição existente e criar um caso de testes para cada um desses números. Então, como que eu sei desse passo a passo? Porque eu estudei a técnica, entendeu? Estudei a técnica e isso me deu aí a clareza que eu precisava para saber como é que eu aplico essa técnica. Beleza? Então, identifica lá qual é o passo a passo de aplicação da técnica. Depois disso, busca quais são as boas práticas no uso dessa técnica. Daí é o mesmo esquema, ó. Eu vou vir aqui no Google e vou colocar algo assim, por exemplo, ó. Vou pegar aqui, vamos ver se eu consigo copiar isso. Não consigo. Então, vou colocar assim, ó. Equivalence, partitioning, testing, best practices. Beleza? Então, daí eu venho aqui, então, e procuro, né, um pouco mais sobre essas boas práticas relacionadas à partição de equivalência. Né? Então, ó, aqui tem algumas perguntas que as pessoas fazem. Tá vendo? Ó? Guidelines para a partição de equivalência. Tem diversas informações que você vai encontrar nessa pesquisa aí que você for fazer, mas pesquisa quais são formas de usar. Né? Tem um outro termo também que é utilizado, que é o termo bad smells. Ver se a gente encontra alguma coisa. Aqui não tem nenhuma para a partição de equivalência, tá? Mas boas práticas ou bad smells, que seria aqui no caso, né, más práticas no uso dessa determinada técnica aqui. Por que isso? Porque quando você busca essas boas práticas, você acaba por conseguir aplicar a técnica de uma maneira melhor, né? Beleza? Aí agora que é o segredo, né? Uma vez que você já tem uma noção de como o software funciona, já pegou informações de como o software funciona, e você já revisou as técnicas, pesquisou algumas novas, sabe como elas funcionam, do início ao fim, como aplicá-las,
quais são boas práticas, quais não são, aí que você vai para o passo número 3. O passo número 3 é a aplicação das técnicas mais apropriadas. Então, o que você faz aqui? Você, primeiro, precisa identificar quais são aquelas técnicas que você vai utilizar para esse problema aqui. Tá? Então, para esse problema aqui, ou seja, consegui lá as informações desse determinado software. Para essas informações, né, com base nas técnicas que eu conheço, eu sei quais eu quero utilizar. Então, eu sei que a partição de equivalência tem o objetivo de me ajudar a identificar, né, quais são as entradas que vão ser utilizadas nos testes, segundo a entrada que o usuário pode fornecer. Eu sei que a técnica de cobertura de decisão serve para me ajudar a encontrar o menor número de testes possível para exercitar todo o código que é o código explícito, ou seja, o código que está com clareza escrito dentro de um determinado método. Então eu vou lá e pego, né, identifico quais são as técnicas, os objetivos e o que eu tenho de conhecimento, e eu falo, essas daqui são as técnicas que eu vou utilizar. Depois de você identificar quais são as técnicas que você vai utilizar, o próximo passo é você fazer o passo a passo da aplicação de cada técnica. Né? Eu vou dar um exemplo para você do passo a passo para a aplicação da técnica de cobertura de sentença. Como funciona? Funciona assim. Você tem que ter um método, ok? Ou um trecho de código, mas vamos chamar de um método para ficar mais claro, tá bom? Eu pego um método. E depois de pegar esse método, eu analiso quais são todos os fluxos possíveis dentro desse método. Esse é o segundo passo do passo a passo. Terceiro, eu crio testes ou crio combinações de entrada para esse método que façam com que eu navegue pelo código visível. Quarto, eu executo esses testes e valido que os resultados esperados são os resultados obtidos, que os resultados obtidos são os resultados esperados, entendeu? Então esse é o passo a passo de aplicação da técnica. Bacana, né? Agora sim, tem técnicas que você aplica e o aplicar da técnica é você ter em suas mãos, ou seja, você aplica a técnica e no fim da aplicação você tem nas suas mãos variações de testes que serão executados. Agora você tem outras técnicas, como, por exemplo, testes exploratórios baseados em hipóteses ou baseados em heurísticas, que você não planeja o teste antes, você executa ele, entendeu? Então, se você escolher uma técnica de testes exploratórios baseados em heurísticas, você não vai planejar o teste para depois executar, você vai executar o teste para... Né? Você já executa ele diretamente, você não planeja ele antes. É diferente, entende? Então, essa execução do passo a passo, esse passo número 2 aqui dentro do nosso terceiro e último passo no nosso processo de identificação de escolha de quais técnicas utilizar, esse passo número 2, ele já te leva a você usar o software. Se a gente está falando da técnica de testes exploratórios baseados em heurísticas. Agora, se a gente está falando da técnica de testes de partição de equivalência, não. Você aplica ela no papel, ela te dá quais são as combinações que você deveria fazer no software. Entendeu a diferença? Por que eu estou fazendo essa diferenciação aqui para você? Porque o passo número 3, olha só o que é. Depois que você pensou nos testes, é você documentar os testes que serão ou que foram executados com base no uso da técnica. Então, novamente, vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você usou a técnica da partição de equivalência. Você aplicou. A partição de equivalência pode ser feita numa folha de papel. Mas, ao final da aplicação, você vai ter um número X de casos de teste, ou seja, de combinações que você tem que fornecer ao software para que ele processe e te traga um resultado esperado. Bacana, né? Algumas empresas vão pedir para que você escreva um documento chamado caso de teste para cada uma das combinações que a partição de equivalência gerou para você. Então, você vai ter que escrever um documento de caso de teste. Em outras empresas que usam ainda de maneira incorreta o Gherkin, que é aquele dado que, quando então, vai te falar, olha, aplica a técnica da partição de equivalência e com as combinações que forem encontradas,
documenta como cenários do Gherkin. Entendeu? Certo é que o que a gente está falando aqui no passo número 3 é você vai documentar quais testes serão executados. Agora eu vou te dizer um outro exemplo, que aqui essa questão do foram executados. Se você está fazendo um teste exploratório, por exemplo, com base em hipóteses, agora não heurísticas, hipóteses, o que acontece? Você pensa na hipótese, executa a ação. Pensa na hipótese e executa a ação. Pensa na hipótese e executa a ação. E aí o que acontece? Se a empresa pede para que você documente isso, você pode documentar a execução do teste com base, por exemplo, em relatórios propostos pelo John e James Ba no artigo Session Test Management, ou Session Based Test Management, SBTM. Ele propõe para você um relatório que você gera durante a execução do teste exploratório. E aí, quando você termina de executar o teste exploratório, você tem um relatório que tem ali a documentação do teste que foi realizado. Entendeu? Então, por isso que eu disse aqui no passo 3 que depois que você aplicou aquela técnica, você documenta o teste que será ou que já foi executado. Beleza? Então, basicamente é isso. Tá bom? Então, só recapitulando aqui quais são os 3 passos para a escolha da técnica. Passo número 1, obtenha o conhecimento sobre o software. Passo número 2, revise quais são os objetivos e, é claro, as técnicas de teste que você conhece. Essa revisão é uma revisão voltada a ajudar você a entender quais são as técnicas, para que você consiga, então, sabendo quais são as técnicas, ser capaz ali de conseguir, então, identificar quais vão ser as melhores para serem utilizadas para aquele contexto em que você está. E aí vem o passo número 3, que é aplicar essas técnicas para identificar o que será testado ou executar os testes e depois documentar o que foi testado. Ok? Então essas são as 3. Coisas que você precisa se lembrar aqui também é o seguinte. Número 1, uma técnica não é uma ferramenta. Não confunda técnica com ferramenta. Técnica é uma coisa, ferramenta é outra. Tá bom? Técnica você pode aplicar escrevendo num papel de pão. Ferramenta é um software que você pode utilizar às vezes para te ajudar a usar uma técnica, mas não é obrigatório. Técnica não é um documento. Quando eu falo, eu usei uma técnica de teste, não quer dizer que você escreveu um caso de teste, nem que você escreveu um Gherkin, nem que, sabe? Não, uma técnica é um método a ser utilizado para revelar o que você vai testar. Ok? Passo número 3, você precisa, então, seguir esse modelo aqui para que você consiga, então, identificar de maneira sistemática e formal quais são as técnicas que você vai usar para um determinado contexto. Ok? Perfeito. Agora é uma hora de você interagir aqui também com esse vídeo. Gostou da aula de hoje? Achou que essa aula te ajudou a esclarecer realmente como é que você identifica, como que é que você escolhe quais técnicas que você vai ter que usar? Puxa, achei, Júlio. Então, dá um like aí no vídeo. Deixa aqui um comentário, tá? Deixa um comentário lá dizendo se você tem usado técnicas de teste dentro do seu dia a dia como QA. E se sim, coloca lá qual é a técnica que você utiliza no seu dia a dia e como é que ela tem ajudado você a conseguir superar problemas, né, e testar com maior eficiência. E número 3. Se você gostou desse vídeo, provavelmente, gostou dessa aula, provavelmente tem outras aulas que vão te ajudar também. Então, se inscreva no canal para que você possa ficar aí ligado, atualizado em quais são os vídeos que eu publico e que você também possa assistir e participar. E também para ajudar a gente a conseguir chegar mais próximo de mais pessoas para que elas possam também aprender mais sobre testes de software. Eu estou aqui junto com vocês, compartilhando conhecimento todas as semanas, praticamente todos os dias compartilhando conhecimento, ou aqui ou nas minhas outras redes sociais. Então, esteja junto comigo. Eu tenho certeza que você vai conseguir chegar cada vez mais perto do alavanque na sua carreira e do aumento de mais de 30% no seu salário. Muito sucesso para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.